feliz e realizado. Olha, Fernando Moreira, amigo ouvinte que acompanha o nosso programa Bom Dia Feira. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu de janeiro a dezembro de 2022, nas rodovias federais que cortam o estado da Bahia, 286.451 unidades de comprimidos de anfetamina, material ilícito conhecido popularmente como rebite, ou o povo fala arribite, né? No dia a dia. E aí, nesse período que representa inclusive aí um valor, né, com relação a 2021 de 7.000% no aumento desse tipo de fiscalização. Na ponta da linha com o coordenador da delegacia 1002, o nosso querido Jorge Paim, que fala aos amigos do nosso Bom Dia Feira o que representa esses números e de que forma se chega a essas apreensões, ô meu caro Paim. Forte abraço, nosso muito obrigado, bom dia, seja bem-vindo aí ao Bom Dia Feira. Bom dia, Miro, bom dia a todos os ouvintes. Miro, o trabalho de repressão ao narcotráfico, e a gente tem que entender que nesse caso aí é tráfico de drogas, porque são drogas reguladas e que vão ter um fim difuso daquele ao qual elas são destinadas. São substâncias controladas e só podem ser vendidas com aquela receita azul, né, que o médico passa, uma receita própria, sendo que algumas dessas anfetaminas às vezes não são nem de laboratórios regulares, são fabricados em laboratórios clandestinos e provocam muitos danos na saúde do caminhoneiro. Não é só a questão dos surtos psicóticos na direção, mas ao longo prazo é trombose, amputação de membros, dá uma lesão muito grave. E para se combater é necessário trabalho constante, fiscalização constante, para que a gente possa ir identificando, às vezes, o usuário e do usuário e tentando descobrir onde ele está pegando esses materiais, para a partir daí fazer todo um trabalho na tentativa de coibir e chegar ao grande distribuidor. Geralmente quando ocorrem essas apreensões, acaba se revelando inclusive valores, né? Não, tiramos X, foi retirado então um prejuízo de valor tal. Como se chega à computação desses valores, a soma desses valores para que sejam anunciados quando há apreensões, ô meu caro Paim? Qual é o critério utilizado? As nossas equipes de inteligência, elas verificam por quanto está sendo vendido o grama ou o comprimido, a unidade, vai depender do que é o tipo de droga que você está apreendendo no varejo, né, naquele mercado final. Então, com base nesse preço de mercado, tem-se a noção de quanto de prejuízo foi gerado para o traficante ali, para a quadrilha que estava trabalhando com aquela substância e trazendo lesões e danos à saúde da população. O trabalho de fiscalização com relação ao rebite é o mesmo feito também da operação de que é feito com relação ao foco no combate também ao tráfico de drogas? Ele é um pouco diferente, porque o tráfico de drogas, ele geralmente traz volumes maiores, volumes grandes. Você vai, às vezes, ter um volume de 150 mil comprimidos dentro de uma caixa, de uma pequena caixa, enquanto quando você vai para drogas, volumes de mesma quantidade, vamos dizer assim, de mesma proporção, seriam volumes muito grandes. Uma maconha, 1 quilo de maconha para um usuário não é tanta coisa. Então, o traficante ele não trabalha com 1 quilo, ele vai trabalhar com 15 quilos, 20 quilos, 50 quilos, às vezes toneladas. Então, é muito mais fácil você detectar o contrabando da droga, da maconha, da cocaína, do que especificamente do rebite. Além do que os odores são muito mais intensos na cocaína e na maconha do que no rebite. É necessário um trabalho de fiscalização minuciosa para tentar identificar onde é que está ocultado essa droga, tentar fazer fiscalizações rotineiras mesmo, e aí é que entra aquele trabalho diuturno das famosas blitz, né? Parar o carro, tudo bem, como vai, vamos fazer uma averiguação mais profunda, e às vezes está lá ocultado na mala do carro, né? Dentro de alguma caixa, alguma mala, no banco de trás, ou por debaixo do banco. Então, às vezes, as pessoas têm essa noção que a polícia acha tudo fácil, simplesmente parou o carro, está em cima do banco, está tudo tranquilo. Não é bem assim.
Ou a gente faz, às vezes, aquela triagem, aquela amostragem, para um veículo, faz uma verificação, para outro, faz uma verificação, e sem levar em consideração os aspectos, as características de apresentação pessoal de quem está no veículo, porque o brasileiro ele tem uma ideia falsa de que bandido é preto, pobre, maltrapilho, e não é assim que funciona. Né? O marginal ele não tem cor, ele não tem classe, ele não tem religião, ele pode estar muito bem vestido, pode estar inclusive de terno, na tentativa de se passar como uma pessoa de bem, um trabalhador que está viajando para representar uma empresa, fazer um negócio, e às vezes não é nada disso. É um mero disfarce. Já pegamos assim assaltantes de banco, como já pegamos traficantes. E a gente vai ter que fazer aquela investigação, aquele diálogo. Ah, é uma mulher, por que está parando uma mulher? Mas nós não temos presídios femininos, por que tem presídio feminino? Não é porque tem mulheres que se envolvem no crime? Então não tem gênero, não tem essa questão de o bandido ele tem um estereótipo e só está dentro daquele estereótipo. Qualquer pessoa ela pode ser suspeita. A questão é, vamos parar, vamos conversar, vamos dialogar. E aí a gente vai perguntando, às vezes as perguntas até são condizentes, as respostas, mas quando a gente vai no interior do veículo, o ilícito está lá guardado, está ocultado, e assim são com armas de fogo também, e com todas as modalidades de crime que a gente possa pensar. Quando é flagrado o cidadão até então, né, e aí depois, claro, caracterizado o crime, com essas pessoas, qual é o procedimento adotado? É o procedimento padrão de praxe, é um encaminhamento para a Polícia Judiciária, para que seja iniciado um inquérito pela Polícia Judiciária, o material é encaminhado para o Departamento de Perícia Técnica, para que seja avaliado, para que seja feito o laudo apontando qual é a substância que está ali, porque existem os falsos traficantes, por incrível que pareça. Um caso assim, cômico, mas que ocorre. O pessoal foi no flagrante, o cara estava vendendo maconha. O pessoal deu flagrante, ele estava com vários cigarros enrolados. Você está preso. Ele, mas eu estou preso porque você está vendendo maconha. Ele disse, eu não estou vendendo maconha. Ele disse, é bosta de boi. Rapaz, deixa de brincadeira. Não, é brincadeira, é bosta de boi. Realmente ele estava enrolando bosta de boi e vendendo para os viciados e o povo ainda estava fumando e fazendo a cabeça, amigo, que é o pior de tudo, né? Então são coisas que você precisa ter um laudo para dizer realmente o cara está traficando. O cara pega leite em pó ou pega outra substância branca, embala e diz que está vendendo cocaína ali para pegar um usuário e tomar o dinheiro do usuário. Isso também ocorre. Então não vai ser um crime, não vai configurar crime. Ele vendeu uma substância lícita. Por isso a necessidade do laudo pericial feito pelo Departamento de Polícia Técnica, que vai dizer qual era a substância, vai acostar isso nos autos e a partir daí o Ministério Público vai agir processando aquela pessoa em busca da penalidade final. Deve ser uma pena de reclusão e às vezes também de multa pecuniária junto com a reclusão. Em casos como esse aí, me parece que também pode ter um estelionato, alguma coisa nesse sentido, estelionato de tráfico, é isso, ô meu caro pai? Pois quem é que vai dar queixa de um estelionato de tráfico? Eis a questão, né? Olha, eu vim aqui dar queixa porque eu sou um usuário de drogas e me enganaram. É algo que não vai acontecer, mas esses dias tinha um vídeo circulando no Rio de Janeiro, o turista estrangeiro queria comprar anfetamina, né? O famoso MDMA, o êxtase, né? Eles chamam de bala, né? Eu quero uma bala, aí o cara não era traficante, mas ele foi pelo estereótipo, achou que o cara era traficante, o cara atravessou a rua, comprou uma cartela de Benegripe, bolinhas amarelas, bolinhas verdes, tirou tudo da embalagem, tá aqui. Tomou R$100 por uma coisa que ele pagou R$10 e saiu se cartando. O cara veio me tratar como traficante, eu sou trabalhador, também fui lá e dei um golpe nele. Acontece, né? São coisas que acontecem aí no mundo do crime. Com relação a essa questão do rebite, aí tem duas situações. Uma, dos caminhoneiros, entre aspas, condutores, vou tirar aqui para não estar marginalizando só o caminhoneiro, né? Acabam sendo flagrados também nas gabines, nas boleias dos veículos, dos caminhões e pessoas outras também que acabam também por utilizar. Essa é uma situação. Existe a outra situação que é aquela pessoa de que também está carregando, aí sim, por exemplo,
eu compro uma passagem, no ônibus normalmente, como aconteceu inclusive aqui o ano passado, em junho, salvo engano, do ano passado, uma situação como essa aqui na cidade de Feira de Santana, observado também por vocês. E aí já carregando no bagageiro do ônibus. É uma situação que dá mais trabalho da identificação. Como é que, né, esses casos eles podem ser resolvidos, ô meu caro Paim, coordenador da delegacia 1002? Em nenhum dos dois casos há facilidade mesmo. Todos os casos dá muito trabalho para a gente localizar. Porque a gente precisa entender que, por exemplo, aqui a BR-116, nós devemos ter um volume aqui na frente do nosso posto de algo em torno de 20 mil veículos por dia. Qual desses 20 mil é o que está vindo com ilícito? Nós não sabemos. A gente vai tentar trabalhar, tentar encontrar. Então, essa variação de cada dia eu estou fazendo de uma forma é justamente o que o traficante busca para dificultar que nós a encontremos. Não, a suspeita é que ele está descendo no automóvel. Aí o cara naquele dia não desce do automóvel, manda em carga de mochila, encosta de motociclista. Aí no outro dia, não, parece que está vindo em motocicleta. Aí o cara manda no passageiro pelo ônibus. Não, a informação que está vindo de ônibus. Aí o cara manda dentro de um caminhão. Então ele vai fazendo às vezes essas mudanças justamente no intuito de dificultar o trabalho da polícia. Então a gente não pode parar. Querer que a polícia descanse em qualquer momento é ilusão, não dá para descansar. A gente tem um trabalho que é de 24 horas, 7 dias por semana. E ainda assim a gente vê que muitos bandidos conseguem êxito em levar a droga até o destino final, ou às vezes em cometer assaltos ou outros delitos, porque nós não temos a capacidade de estarmos em todos os locais ao mesmo tempo, tomando conta 100% de tudo. Eu volto a dizer, é um trabalho difícil, um trabalho que requer muito empenho. Às vezes, os cães facilitam o nosso trabalho, né? Tanto em automóveis, caminhões e ônibus, o cão ele consegue farejar rapidamente, nos facilitar encontrar, porque várias vezes, com certeza, o policial passa, para o carro, está com ilícito dentro do carro, mas ele não consegue identificar porque está ocultado. Às vezes está num compartimento falso, ou está por debaixo do banco, ou está dentro do tanque de combustível. São vários os locais que o cara pode botar ali e que a gente fica tentando encontrar onde está, mas você não vai desmontar todo o carro que você para, porque você acha que pode ter um ilícito ali. Você tem que ir quando há um indício realmente muito forte, muito grande. Aí, nesse sentido, o cão nos ajuda bastante. Estamos conversando com o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, chefe da delegacia 1002, aqui em Feira de Santana, BR-116 Sul, né? É o nosso querido Jorge Paim. Duas perguntas para a gente finalizar. A avenida de contorno, mudando um pouco aqui, né, trazendo já para outra realidade, a avenida de contorno aqui em Feira de Santana, ela tem sido alvo, e a gente tem observado, com relação a eu diria de que várias operações por parte da Polícia Rodoviária Federal, seja da abordagem, seja na questão de barreiras, em blitz, algumas situações bem parecidas também com radares. Esse é um ponto, e eu perguntaria para o senhor também, em que pé está aquele acordo que foi feito com a SMT, ou a SMT não deu a resposta que deveria? Qual é, na verdade, a situação? Porque a gente tem observado realmente, né, que tenha ocorrido as operações, o trabalho da Polícia Rodoviária Federal nesse setor, principalmente nesse setor que compreende Viaduto do Cajueiro a Cidade Nova. A SMT não conseguiu dar a resposta que a sociedade precisa. Então, nós assumimos de novo o trabalho em todo o anel viário. A gente estava mais dedicado apenas à questão de crime nessa região. Voltamos a fazer tanto a parte de trânsito quanto a parte de crime. É um trecho muito complexo, de muita dificuldade, muita coisa errada. Basicamente, 60% dos nossos problemas em mais de 300 quilômetros de rodovia está concentrado aí nesse anel viário. São muitas interseções, são trechos em obra, são vias, às vezes, sem acostamento, sem a manutenção devida. Então, isso só faz aumentar a confusão quando você soma isso o condutor de Feira de Santana. E aí, como morador da cidade, eu posso falar de forma muito tranquila. Nós, feirenses, dirigimos muito mal.
desrespeitamos muito as leis de trânsito. Se você entra no centro da cidade, você pode ficar ao lado de qualquer semáforo, você vai ver inúmeras invasões a cada parada que o sinal fecha. Inúmeras, de motocicletas, que são as piores, aos automóveis. Várias pessoas desrespeitam e às vezes em vias muito movimentadas, como Getúlio Vargas, como Presidente Dutra. Então, quando eu tenho uma população que não respeita normas dentro da cidade, em uma cidade que é cortada por uma rodovia, esse problema vem para cima da rodovia. E aí ela se torna crônica porque vai se somar com o transporte de carga, com veículos pesados que não vão ter, às vezes, a mesma agilidade de frenagem que a pessoa quer que ela tenha, fazendo aquelas manobras bruscas entrando na frente do veículo. A motocicleta, ela realmente é a praga do trânsito, ela dá muito trabalho. A gente flagra muitos condutores de motocicleta que não têm habilitação e, por consequência, não têm a menor noção de dirigibilidade, de respeito à própria vida, e por isso a gente termina tendo acidentes que são graves, até, às vezes que são fatais, e se a gente não continuar fiscalizando de forma intensa, coibindo o uso de álcool, que termina se misturando a tudo isso aí, nós vamos ter uma receita infalível para provocar acidentes e causar lesões na nossa sociedade. E a nossa função é proteger a sociedade de si mesma, sem sombra de dúvida. Porque a gente tem observado, inclusive, né, inspetor, que tem parado, por exemplo, nas vias secundárias, ou seja, que também o trabalho tem sido feito, por exemplo, aqui pós o viaduto ali da Nó de Cerqueira com a Avenida Getúlio Vargas, né, com algumas vias que as pessoas até entenderiam, mas estando dentro do anel de contorno, pode ser parado em qualquer situação, é isso? Exatamente, está dentro da chamada faixa de domínio. Né? Toda aquela área lindeira ali, de 30 a 40 metros do eixo central da rodovia para fora, tudo pertence à União. Então, por pertencer à União, faz parte, vamos dizer assim, do entorno da rodovia, do corpo de proteção da rodovia. São áreas de escape ou são áreas para construção de vias secundárias. Então, a gente tem que fazer a fiscalização, atendimento de acidentes, socorro a vítimas, tudo dentro daquilo que a gente puder fazer. E lógico que, quando se trata de socorro a vítimas, aí não tem lugar. Se a gente vai passando, tá vendo uma vítima, seja de assalto, seja de acidente, a gente vai parar, vai dar um atendimento até que alguém que seja realmente daquela área chegue. Nós não vamos abandonar a vítima ali à toa. Temos que dar a atenção ao cidadão. Esse é o papel da polícia e sempre será, salvar e proteger. Temos que trabalhar nessa perspectiva o tempo inteiro. E já que eu falei no viaduto, a gente tem observado aí que com os batedores, Marcelo de Santana, é evidente que pelo crescimento do modelo de energia eólica e também algo nesse sentido, tem observado, porque o que ocasionou, na verdade, um acidente, por exemplo, naquele viaduto da Cidade Nova foi um caminhão com a hélice que acabou então atingindo a estrutura do viaduto. E na passagem desses viadutos, quando esses equipamentos estão passando aqui em Feira de Santana, tem ocorrido também, né, esses batedores, o desvio do trânsito, enfim. A Polícia Rodoviária tem tido conhecimento com relação a isso? Sim, nós já tivemos várias ocorrências, né? Nós tivemos essa maior, mais grave, que terminou ocasionando danos ao viaduto e essa obra de reparo, mas independente dessa, nós já tivemos outras de menor proporção. Raspagens mais simples, não só ali naquele viaduto da Cidade Nova, mas aqui no viaduto da Estrada do Feijão, no viaduto novo, que está sendo finalizado ali no entroncamento de Irará. Infelizmente, em todos esses casos, a gente vê um único componente gerando toda a confusão: a estupidez do condutor. Porque esses veículos, eles têm a capacidade de subir e descer os seus eixos ali em torno de 30 centímetros. Então, ele pode ficar 30 centímetros mais baixo, 30 centímetros mais alto. Então, eu tenho que vir, parar, me aproximar do viaduto com lentidão, justamente para ver se eu estou na altura adequada a vencer aquela obra de arte. E, principalmente no vídeo que a gente tem desse acidente que provocou os danos ao viaduto,
a gente vê que é uma coisa bizarra. O condutor vem em uma velocidade totalmente incompatível, não diminui nada e da forma que ele vem, ele bate e causa todo aquele dano. Então isso chama-se estupidez. Não tem outro nome, não tem outra questão. E em todos os casos que a gente viu, eles foram muito semelhantes. Então, o que é que acontece? Por mais que haja exigência. Vamos lá tentar, pronto, resgatando aí o contato com o nosso querido inspetor Paim, para a gente fechar aqui, né, o bate-papo que a gente, né, está. Você tá me ouvindo, inspetor? Agora sim? Pronto, então vamos lá, porque houve um corte aqui, né? Vamos lá, agora Ok. sim. O senhor falava sobre, em todos os casos, essa questão da estupidez e... Pois é. E aí eles, em vez de chegarem e pararem, reduzir o carro, verificar para passar sem danos, querem passar de qualquer jeito. Então, não adianta você botar o condutor para fazer um curso de 40 horas, uma semana dentro da sala de aula, ou às vezes mais do que isso, se não vai mudar a sua raiz, a sua forma de agir, a sua forma de pensar. E, infelizmente, às vezes ele vem com a baixa educação, faz um curso bem mal feito, simplesmente para ter o certificado, mas não tem a menor competência. E as empresas também não se preocupam, em alguns casos, em testar se a pessoa é um profissional adequado. Resultado, você provoca um prejuízo de milhões e você vai ter acionamentos na justiça, para que você devolva aos cofres públicos o prejuízo que você causou. Algumas empresas vão fazer o quê? Abrir falência e abrir outras empresas. É aquela coisa que a gente vê comumente na cultura brasileira. A fraude, o roubo, o agir dentro da corrupção para tentar se dar bem, tentar se safar. E a gente precisa de ações que envolvam aí vários órgãos, não só a Polícia Rodoviária Federal, mas o Ministério Público, tanto federal quanto estadual, porque algumas obras de arte pertencem ao Estado, algumas obras de arte pertencem à União. Fazer um trabalho conjunto, às vezes também com a Polícia Judiciária, que vai fazer toda a investigação, o DPT para fazer laudos técnicos, para se tentar punir de forma definitiva essas pessoas e evitar que novos acidentes ocorram de forma tão terrível como vem acontecendo ultimamente com esses batedores de cargas excedentes. É verdade, tem acontecido muito. Pra gente fechar, já acabou a reforma do posto lá embaixo, do 1002? Estamos finalizando, mas basicamente a cobertura ali de pista já está pronta para uso, já está com iluminação, tá o sistema de escoamento sendo finalizado ali para quando chover não levar transtornos à estrutura, principalmente a estrutura do posto, que é uma das quedas d'água está em cima da laje do posto, mas já está funcionando bem, sendo utilizado, trazendo mais conforto nas fiscalizações de ônibus para os passageiros que não ficam mais no sol. Alguns ônibus têm ar-condicionado, mas alguns não têm. Então está dando mais conforto à fiscalização para o cidadão, que é o mais importante de tudo. Forte abraço, nosso muito obrigado e bom dia. Bom dia, Miro. Bom dia a todos. Tá aí, portanto, os esclarecimentos do nosso querido Jorge Paim, Fernando Moreira, amigo ouvinte que acompanha o nosso programa Bom Dia Feito. Tem várias outras coisas, mas um dos pontos principais, o próprio Paim aí foi bem claro, né? Então, a própria polícia, a própria SMT não garantiu, né? Não deu condições, então, de coordenar o tráfego nesse local aqui da Avenida de Contorno. Então, a Polícia Rodoviária volta a assumir, né, esse trabalho. A gente tem observado a presença intensa por parte da Polícia Rodoviária Federal no Anel de Contorno, em Feira de Santana, nesse momento, porque estava realmente intrafegável. Hoje você já percebe condições, inclusive, de trafegabilidade no local. E também sobre esses batedores, eu observei umas 3 operações, realmente, né, hoje está bem mais fiscalizada e bem mais direcionada no que se refere à vinda desses a passagem desses equipamentos, melhor dizendo, por Feira de Santana no Anel de Contorno, que é a via para quem vem de 116 Sul para ir 116 Norte, 101 para quem vem para 324, enfim, a passagem é Feira de Santana, meu caro Fernando Moreira. Valeu, Miro.